Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Hoje é 1º de agosto de 2026. Ontem mesmo, essas imagens aqui, uma coluna de fumaça preta subindo sobre San Diego. Se você morasse ao norte do centro de San Diego, dava para ver isso da garagem. Era assim de grande a coluna de fumaça. Este caça furtivo de 109 milhões de dólares pega fogo em um campo de terra. E momentos antes dessas imagens começarem, um fuzileiro naval saiu daquele cockpit praticamente a zero altitude, pelo que parece, e sobreviveu. Isso é o mais importante, os caças podem ser substituídos. O verdadeiro tesouro nacional é aquele piloto de caça ali na frente, por isso ele ter conseguido sair é muito importante. Mas aqui está a transmissão que foi ao ar na frequência da Torre de Miramar. Ela foi capturada pelo liveatc.net. Aqui está. F-35 em aproximação final caiu. Parece que o paraquedas foi acionado e o piloto se ejetou. Isso foi da Torre de Controle de Tráfego Aéreo da MCAS Miramar, para os bombeiros da base em 31 de julho de 2026. E agora todos os outros canais vão falar sobre quedas de F-35. Essa é a versão mais preguiçosa. Aqui no canal vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. E eu vou entrar no X aqui em um segundo e vamos ver as imagens exatas. E também vamos falar sobre um acidente antigo de alguns anos atrás. E os F-35Bs continuam tendo esse tipo de falha? Porque o avião aqui no campo que estamos vendo cair carrega algo que nenhuma outra aeronave americana em serviço carrega. Um assento que, sob um conjunto muito específico de condições, vai ejetar o piloto, queira ele ou não. Martin Baker, assento US-16I. Basicamente, o conjunto de airbags e o apoio de cabeça, a ejeção 00, o sistema de elevação Rolls-Royce, o ventilador de sustentação contrarrotativo de 50 polegadas. Somente nesses F-35Bs, 29 mil cavalos de potência no eixo de transmissão, o módulo giratório de 3 mancais. Todas as diferentes coisas que fazem isso acontecer. E por que o modelo B precisava ter algo que os F-35A e C simplesmente não têm? E também o que esse acidente classe A realmente significa para o F-35B daqui para frente. Ninguém confirmou oficialmente que o assento disparou sozinho, mas vamos falar sobre essa sequência de ejeção automática. Lembre-se, o Corpo de Fuzileiros Navais fará uma investigação completa. Mas, na manhã de sexta-feira, ontem mesmo, dia 31 de julho, pouco antes das 10 horas da manhã, no horário do Pacífico, um F-35B monoposto do Grupo de Aeronaves dos Fuzileiros Navais 11, da terceira ala de aeronaves dos Fuzileiros Navais, caiu antes da pista na estação aérea de Miramar e pegou fogo. Fumaça preta era visível a quilômetros de distância. As equipes de bombeiros do aeroporto cobriram os destroços com espuma. É por isso que em algumas dessas imagens os destroços parecem brancos por causa da espuma. O fogo atingiu a grama, queimando a vegetação ao redor do local do impacto. O piloto era a única pessoa a bordo, já que os F-35 monopostos só têm um assento. O piloto que se ejetou foi levado a uma unidade médica local em condição estável para avaliação e tratamento de ferimentos sem risco de vida. Essa foi uma declaração do terceira ala de aeronaves dos Fuzileiros Navais. Em 31 de julho de 2026, o Corpo de Fuzileiros classificou o incidente como um acidente classe A. Essa é a categoria mais grave. O critério aqui é específico, danos acima de 2 milhões de dólares ou perda total da aeronave. Nenhum detalhe sobre o piloto foi divulgado. E isso é prática padrão para os militares. Assento ejetor Martin Baker, modelo US-16, e comum às 3 variantes do F-35. Mais de 1.400 já foram entregues a Lockheed Martin. Parece ser um assento ejetor britânico. É o único assento ejetor qualificado que atende aos critérios de lesão no pescoço do governo dos Estados Unidos para toda a faixa de biotipos de pilotos. Isso importa mais nesse jato do que em qualquer outro, porque um piloto do F-35 usa um capacete com visor integrado que pesa substancialmente mais do que um capacete convencional. Ao disparar um assento a algumas centenas de nós com peso extra na cabeça de alguém, o pescoço acaba sendo o ponto de falha. Então, o assento possui um trio de airbags que se inflam em 2 etapas para segurar e estabilizar a cabeça do piloto durante a ejeção. Tecnologia avançada aqui, simplesmente incrível. É um assento 00, ou seja, 0 de altitude, 0 de velocidade. Ele consegue ejetar um piloto de um avião que está apenas parado no solo, sem altura e sem altura nem velocidade para compensar. Leve ao pé da letra, parado no pátio, o sistema de escape ainda funciona mesmo ali. Esse é provavelmente o envelope em que esse piloto estava ou quase estava na manhã de sexta-feira, antes da pista. E aqui está algo que poucos fora da comunidade da aviação de caça sabem, direto da documentação da Martin Baker.
A ejeção automática só funciona na versão STOVL, decolagem curta e pouso vertical, do F-35. Coloquei o acrônimo para vocês, sei que estavam ansiosos. Vocês pedem, Max, nos dê um acrônimo, faz semana sem um. Pronto, aí está. A variante B do tipo STOVL, no entanto, vai iniciar a ejeção se o ventilador de sustentação falhar. Vai iniciar a ejeção, não a A nem a C, porque essas não têm esse ventilador de sustentação. E claro, nem o F-20 e dois F-15 F-16, ou Super Hornet. Um avião em serviço americano tem um assento que pode tomar essa decisão pela pessoa presa nele. Mas por que a variante B tem isso? Porque atrás do cockpit fica o sistema de elevação da Rolls-Royce, descendente do Pegasus e composto por 4 partes. Ventilador de elevação de 50 polegadas, eixo de transmissão, embreagem e módulo giratório de 3 mancais na cauda, bicos de controle de rolagem sob as asas, um enorme ventilador de elevação. 2 etapas contrarrotativas, produzindo mais de 20.000 libras de empuxo frio. Frio significa sem combustão, apenas ar. Ele consegue isso porque o motor F-135 envia até 29.000 cavalos no eixo pelo eixo de transmissão para frente e o módulo giratório desvia o escapamento para baixo na cauda, enquanto o poste de rolagem estabiliza as asas. Você vê o motor na parte de trás girar para baixo. É basicamente um milagre da aviação e da engenharia. Meus parabéns às equipes de engenharia que fizeram isso, mas é tão complexo que às vezes simplesmente não dá para eliminar todo e qualquer risco. Você tem 18.000 quilos de empuxo vertical segurando um caça no ar, em uma coluna de nada, em uma coluna de ar. É realmente um milagre acontecendo agora. Então, quando se trata de a ejeção do F-35 e o que o F-35B pode fazer, em conjunto com a Força Aérea e a Marinha, eu realmente falo sobre isso no meu podcast. Eu tenho um novo podcast por aí. Chama-se Max Afterburner Podcast. Fui incrivelmente criativo com o nome, mas acabamos de lançar um episódio hoje. Então, vou colocar o link para o podcast Max Afterburner na descrição. Mas eu converso a fundo com pessoas de toda essa área militar, pessoas interessadas em geopolítica, em como as guerras realmente acontecem, no nível de xadrez, em 4 dimensões. É exatamente por isso que meu podcast existe. Então vá no link na descrição, clique no podcast Max Afterburner. E na verdade acabei de gravar um podcast com um oficial de sistemas de armas do F-15E, com quem já voei várias vezes. O nome dele é Drift, e meu pai, que é piloto de caça de F-16, F-4 e OV-10. E nós realmente analisamos aquele UAP em forma de água-viva que supostamente foi visto no Irã pelo piloto de caça que ejetou do F-15E depois de ser atingido e resgatado em território hostil. Acho que vocês vão adorar essa análise. Acesse o link do podcast Max Afterburner na descrição. Acho que você vai gostar, mas imagine o que poderia ter acontecido aqui. 9.000 quilos de sustentação ficam à frente do centro de gravidade. Se aquele ventilador parar, falhar ou der uma engasgada, eixo de transmissão, lâminas da embreagem, não importa. A força desaparece do nariz e a cauda ainda está empurrando. O nariz desce violentamente e a janela para reagir é de cerca de 1 segundo ou menos. Então, nesse ponto, você basicamente não tem nenhuma opção. Você pode não conseguir puxar a alavanca sozinho porque está com as mãos ocupadas tentando controlar o jato com o manche e o acelerador. Os engenheiros calcularam e concluíram que nenhum ser humano tem tempo de reação suficiente para fechar essa diferença. Até mesmo os pilotos de caça dos fuzileiros navais, nós amamos vocês. Pilotos de caça dos fuzileiros navais, vocês são incríveis, mas mesmo vocês talvez não tenham a capacidade, em questão de 1 segundo, de tirar a mão do manche ou do acelerador e realmente puxar o assento de ejeção. É por isso que deixaram a decisão a cargo do assento, em vez disso. Então, não é um gadget. Isso mostra engenheiros reconhecendo limites e projetando soluções honestas dentro desses limites, algo essencial na aviação e engenharia. É preciso admitir certas limitações. Até pilotos de caça e nossos egos precisam admitir que talvez não tenhamos o tempo de reação necessário para isso acontecer. O mais difícil na aviação para pilotos de caça é admitir que talvez não consigam puxar a alavanca em 1 segundo. Então é isso, passei cerca de 4 minutos explicando o sistema de ejeção automática, mas não afirmo que ele foi acionado na sexta-feira, pois ninguém sabe ainda. Aqui está o que temos. A torre informou que, na aproximação final curta, o sistema de ejeção automática só é armado no modo STOVL e é ativada apenas se o ventilador de sustentação falhar. Ninguém disse que a aeronave estava necessariamente no modo STOVL, mesmo que a gente veja aquela grande porta do ventilador de sustentação, a porta superior do ventilador de sustentação, na posição aberta. Ninguém disse que o ventilador de sustentação falhou. Ninguém confirmou se o piloto puxou a alavanca ou se o assento decidiu.
Já há manchetes dizendo que a ejeção automática salvou o piloto, e essas manchetes são basicamente uma suposição disfarçada de fato. É assim que eu gosto de dizer isso. O sistema de escape funcionou e um fuzileiro naval foi ao hospital em condição estável. Isso já basta, é um bom dia. E o panorama do programa também precisa ser honesto. A frota de F-35 é capaz, mas não é perfeita. Quem disser o contrário está tentando te vender algo, pois na aviação as margens de erro são tão pequenas que não existe risco zero. Só a Força Aérea registrou 17 outros incidentes classe A envolvendo F-35 desde 2000, de acordo com as estatísticas do Centro de Segurança da Força Aérea. As três forças juntas operam mais de 630 desses F-35 e o Government Accountability Office colocou o valor do programa ao longo da vida útil perto de 2 trilhões de dólares. Esses são números reais e as críticas associadas a eles já estão por aí. Mas, quando você olha para a capacidade do F-35 de operar em combate, o caça furtivo mais comprovado em combate, na minha opinião de toda a história, até mais do que o F-117. Sei que alguns podem discordar de mim nisso. F-22 ótimo, mas o próprio F-35 é aquele que você manda na linha de frente, na ponta da lança, por causa de sua capacidade furtiva e da capacidade que ele tem para enfrentar ameaças do inimigo. E não dá para subestimar o quão boa é a tecnologia dentro desse F-35. A situação complica quando se adiciona o requisito dos fuzileiros navais para que o avião decole dos navios de assalto, sendo essa capacidade necessária. Os fuzileiros navais precisam ter meios próprios para manter forças de reação rápida com cobertura aérea. E eu sei, não se preocupe, você não precisa me dizer duas vezes. Sei que há muita controvérsia sobre o F-35B, realmente isso limita sua capacidade de carregar certos armamentos devido ao grande ventilador de sustentação traseiro. No fim, permitir que os fuzileiros navais forneçam seu próprio apoio aéreo aproximado a qualquer momento é, na minha opinião, extremamente importante. Essa capacidade é essencial para quando os fuzileiros navais forem chamados a invadir uma praia, em operações anfíbias, terem F-35 dando cobertura, evitando que fiquem expostos esperando um drone Shahed ou algo parecido atacá-los. Agora vamos para a análise estratégica de xadrez 4D. Sim, incluí uma sessão de xadrez 4D neste vídeo. Aqui está a conexão que ninguém faz, e não se trata exatamente do incidente de sexta-feira. Tudo se resume ao que o incidente de sexta mostra sobre como essa força está sendo chamada a operar agora. O F-35B dos fuzileiros navais foi perdido na Califórnia no mesmo fim de semana em que havia uma ordem para realizar campanhas de vários dias contra a infraestrutura energética iraniana. Esses dois eventos não têm nada a ver um com o outro do ponto de vista operacional, mas têm tudo a ver um com o outro do ponto de vista estrutural. Porque, na mesma semana, o comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos colocou por escrito que, sem outro destroyer, teríamos que escolher entre defender Israel e defender o território americano. Este é um general 4 estrelas fazendo as contas em público. Então, cada aeronave no inventário está carregando mais carga do que há 6 meses, pelo menos mais demanda em relação ao que ela pode ser chamada a fazer. Por isso, o treinamento precisa aumentar. Você precisa de uma quantidade massiva de treinamento para empregar a força da forma que está sendo exigida em toda a frota de F-35, e isso vale para todos os diferentes ramos das Forças Armadas. E, infelizmente, quando os fuzileiros navais, a Marinha e a Força Aérea levam o F-35 ao limite, às vezes vão acontecer alguns incidentes. Agora, o objetivo principal é evitá-los. E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer depois desse incidente com o F-35B, porque todos esses incidentes são investigados pelos órgãos de segurança dos fuzileiros navais, da Marinha e da Força Aérea. O objetivo deles é como evitar que isso aconteça de novo, mantendo o ritmo de treinamento o mais alto possível, especialmente em tempos de guerra. Então, obviamente não é bom perder um caça furtivo de 109 milhões de dólares, mas esses podem ser substituídos. O fuzileiro naval que estava pilotando está em condição estável porque o assento fez exatamente o que foi projetado para fazer. Se o caça ejetou esse fuzileiro, ou se o fuzileiro conseguiu acionar o mecanismo e se ejetar do caça. O que vocês acham? O que vocês acham desse assento impressionante, desse conjunto tecnológico impressionante do F-35? Muito obrigado por assistirem, pessoal. Espero que este vídeo tenha dado um pouco de contexto sobre o que pode ter acontecido nesse incidente. E então, me sigam no X, me sigam no Instagram, estou postando lá praticamente todos os dias. Aqui é o Max Afterburner, encerrando por aqui.